No mundo de negócios que muda o tempo todo, improvisar pode sair muito caro. Decisões precisam ser rápidas, claro, mas como garantir que elas também são as certas? É disso que a gente vai falar hoje. Vamos entender como estratégia, governança e um processo de decisão bem amarrado são, na verdade, os pilares para construir um sucesso que dura. Vamos começar. A gente começa vendo a Climate Shear. Mas o que chama atenção aqui não é só o nome novo. É a promessa que vem junto, a mesma profundidade. Isso quer dizer que por trás de uma nova identidade existe uma história, uma experiência sólida e testada. Não é um começo do zero, de jeito nenhum. É a evolução de um legado. E essa pergunta vai direto ao ponto, não é? Muitas empresas acabam operando na base do improviso, apagando incêndios em vez de prevenir o fogo. Só que o futuro não aceita mais isso. Ele exige preparação. A questão nunca é se uma empresa vai ser testada, mas como ela vai estar preparada quando a hora chegar. Então, qual é exatamente esse desafio que hoje separa as empresas que realmente crescem daquelas que só sobrevivem? A verdade é que as regras do jogo mudaram completamente. O que a gente vê aqui são os pilares da excelência de hoje. Sabe, não basta ter uma boa leitura do cenário, é preciso ter a capacidade de tomar decisões difíceis, sob pressão, com base nessa leitura. E também não adianta nada decidir se não existe um método claro para executar. E no fim, nada disso funciona sem uma presença real, ali, do lado de quem decide, para garantir que estratégia e execução andem sempre juntas. Bom, diante de um desafio tão complexo, a resposta não pode ser teórica, né? Ela precisa vir da experiência prática, forjada no dia a dia do mercado. E é exatamente aí que a bagagem e a continuidade fazem toda a diferença. 37. Isso aqui não é só um número. São 37 anos na linha de frente da consultoria estratégica. Uma herança que vem direto da R. Ritter, a H100, e que mostra bem o que significa aquela profundidade que a gente falou no começo. É a experiência transformada em um ativo real. E essa experiência de quase 4 décadas não foi construída em cenários de calmaria. Foi apoiando o crescimento, sim, mas também liderando reestruturações complexas, navegando em tempos bons e principalmente em transições econômicas turbulentas. É um conhecimento que não veio dos livros, mas sim dos momentos mais críticos que uma empresa pode enfrentar. Agora vamos falar de um termo que para muita gente soa como burocracia, governança. E se a gente pensar nela não como um freio, mas como a maior vantagem competitiva que uma organização pode ter, é hora de olhar para a governança como o motor da estratégia. Essa frase é muito mais que um slogan, é uma filosofia de trabalho. Em muitas empresas, governança é um manual de regras que fica na gaveta. Aqui, a ideia é outra. Ela é o sistema operacional da empresa, algo vivo, ativo e, olha, essencial para o sucesso. Certo, mas o que é governança na prática? Pense nela como a fundação de um prédio. O projeto pode ser incrível, a fachada pode ser linda, mas sem uma fundação sólida, tudo pode vir abaixo. A governança é isso, o método, a estrutura que garante que os resultados não sejam um golpe de sorte, mas algo consistente e sustentável a longo prazo. E essa estrutura se apoia em 4 pilares que estão totalmente conectados. Tudo começa com a clareza. Se ninguém sabe quem decide o quê, a empresa para. A partir da clareza vem a disciplina para seguir os processos definidos. Essa disciplina, por sua vez, exige responsabilidade pelas consequências das ações. E quando esses 3 pilares estão firmes, o resultado é a sustentação do sucesso ao longo do tempo. É uma consequência lógica. A filosofia é muito poderosa, mas como isso se traduz no dia a dia? Vamos sair um pouco da teoria e entrar na atuação prática, que é onde a transformação realmente acontece. Esse quadro aqui deixa a abordagem muito clara. O foco é na prática, não na teoria acadêmica, na ação direta, não na burocracia que só atrasa. E o mais importante de tudo, o objetivo é fortalecer a tomada de decisão e não simplesmente gerar pilhas de relatórios. Essa é uma distinção fundamental. Fica claro, então, que o papel aqui não é o de substituir a gestão. Pelo contrário, é atuar como um arquiteto, sabe? Estruturando o ambiente para que as lideranças possam tomar as melhores decisões possíveis e fazer a empresa avançar com confiança e segurança. E quando é que essa abordagem se torna indispensável? Exatamente nos momentos de transição. Seja uma fusão, uma crise de mercado, uma grande mudança na legislação. Nessas horas, improvisar não é só caro, pode ser fatal. É aí que ter método, clareza e experiência não é um luxo, é uma questão de sobrevivência.
Assim, a gente chega à conclusão. E tudo que vimos até aqui se resume, na verdade, a um convite. Um convite para que as empresas parem de ser reféns das circunstâncias e passem a construir o próprio futuro de forma consciente e intencional. E para quem é esse convite? É para as empresas que não se conformam. Aquelas que buscam clareza em meio à complexidade, que querem uma estrutura para crescer de forma sólida, que precisam de segurança para tomar decisões corajosas e, o mais importante, que buscam resultados que não desaparecem na primeira dificuldade. A gente encerra então com uma reflexão final, uma pergunta que toda liderança deveria se fazer todos os dias. De que forma a sua empresa está se preparando hoje para as decisões que vão definir o futuro dela?